E aí, pessoal? Vocês acabaram de completar o assessment das 5 disfunções de uma equipe, certo? Então agora vamos para a parte mais importante: entender o que esses resultados significam na prática. A ideia aqui é decodificar esse mapa da equipe e transformar esses dados num plano de ação de verdade. Beleza, vamos lá. Antes de a gente sair olhando número por número, tem uma pergunta fundamental aqui. Pensem comigo. Qual é o verdadeiro e grande desafio de qualquer equipe, não importa a área ou projeto? A resposta, no fundo, é uma só: entregar resultados. E não de vez em quando, mas de forma consistente. Isso é o que define a alta performance. E olha, um ponto super importante aqui: alta performance não tem nada a ver com estar ocupado o tempo todo, mas sim com gerar impacto real, juntos. Então, para conseguir chegar nessa alta performance, a gente precisa de um guia, né? O modelo das 5 disfunções funciona exatamente como um mapa, que mostra o caminho e, o que é talvez até mais importante, aponta onde estão os obstáculos que podem impedir a equipe de chegar ao destino. E tá aqui o nosso mapa. Essa pirâmide é a representação visual do modelo. O ponto fundamental para entender aqui é que cada nível se constrói sobre o anterior. Se a base, sabe, o alicerce de tudo, não estiver firme, não adianta, toda a estrutura vai balançar. E uma coisa bem interessante nesse modelo é que ele tem dois lados. Do um, a gente tem os comportamentos de uma equipe que funciona bem, os 5 desafios. Do outro lado, a gente tem o oposto, o espelho negativo disso, as 5 disfunções. É como se fosse uma moeda, sabe? Para cada virtude que a gente quer construir, existe uma armadilha, uma disfunção que a gente precisa evitar. Então, bora mergulhar em cada uma dessas barreiras com mais detalhe? A gente vai uma por uma, começando lá de baixo, da base da pirâmide, que é, sem dúvida nenhuma, a parte mais crítica de todas. A primeira e mais fundamental disfunção é a ausência de confiança. E olha só, a gente não está falando daquela confiança de, eu sei que a pessoa vai entregar o trabalho dela. Não é isso. A gente está falando de uma confiança que nasce da vulnerabilidade. É aquela segurança de que os membros da equipe podem ser genuinamente abertos uns com os outros, sem armaduras. E o que acontece quando essa confiança simplesmente não existe no time? Os sinais são bem claros. As pessoas começam a gastar uma energia enorme para gerenciar a própria imagem, para esconder fraquezas e erros. Elas hesitam em pedir ajuda. O ambiente se transforma num campo minado, onde a autopreservação fala mais alto que o trabalho em equipe. E essa falta de confiança, como uma coisa que puxa a outra, leva direto para a segunda disfunção, o medo de conflitos. Pensa bem, se as pessoas não confiam umas nas outras, como é que elas vão se sentir seguras para entrar num debate apaixonado, honesto sobre as ideias? Elas não vão. Vão preferir evitar a tensão a todo custo. O resultado disso é o que a gente chama de harmonia artificial. Sabe como? Aquelas reuniões onde ninguém discorda de nada, mas também nada de importante é decidido de verdade. Os problemas reais são varridos para debaixo do tapete. Por fora, uma paz aparente. Por dentro, o ressentimento e os conflitos não resolvidos só vão crescendo. Bom, quando a equipe evita conflitos produtivos, ela cai de cabeça na terceira disfunção: a falta de comprometimento. É que as pessoas não se comprometem genuinamente com decisões que elas não puderam debater. Se elas sentem que não foram ouvidas, elas não compram a ideia de verdade. E o resultado é a ambiguidade. As pessoas podem até concordar com a boca na reunião, mas na prática, o comportamento delas demonstra o contrário. Elas não apoiam as decisões e não se empenham de corpo e alma na execução, criando um obstáculo silencioso que impede o progresso. E claro, a falta de um comprometimento claro abre a porta para a quarta disfunção, a evitação de responsabilidade, o famoso accountability. Se as pessoas não se comprometeram com um plano, como é que elas podem cobrar umas às outras por comportamentos e ações que não estão alinhados com esse plano? E aqui tem uma virada de chave, um ponto fundamental. Não se trata da cobrança do líder para a equipe. O que está em jogo aqui é a coragem dos próprios colegas de se cobrarem mutuamente. Quando essa disfunção se instala, as conversas difíceis são evitadas a todo custo e o padrão de performance da equipe, inevitavelmente, despenca para o menor denominador comum. Finalmente, lá no topo da pirâmide, a gente tem a falta de atenção aos resultados. Quando os membros da equipe não são responsabilizados por suas contribuições, eles tendem a focar em outras coisas que não são o objetivo coletivo. Aqui, o problema é bem claro. O foco sai do nós e vai todo para o eu.
O sucesso individual, o status e o ego se tornam mais importantes que a vitória da equipe. E a grande verdade é que se a equipe não vence, no final das contas, ninguém vence de verdade. Ok, agora que a gente passou por todo o modelo, vamos conectar isso aos resultados do assessment. A pergunta agora é: como a gente transforma esse diagnóstico em um plano de ação? Olha, a interpretação dos scores é bem direta ao ponto. Pontuações entre 8 e 9, maravilha, essa é uma área de força. Ficou entre 6 e 7, acende um sinal amarelo, sabe? É uma área que merece atenção. Agora, se a pontuação ficou entre 3 e 5, aí o sinal é vermelho. Indica uma área crítica que exige ação e foco imediatos. Este é um exemplo de como é um painel de resultados. As áreas em vermelho com pontuação baixa representam as disfunções mais fortes e são os pontos onde a equipe deve focar sua energia primeiro. As áreas em amarelo são os pontos de atenção. E lembrem-se, tudo começa na base da pirâmide. Agora é o momento de cada um olhar para o seu próprio painel. Parem um tempo para observar. Onde estão as áreas em vermelho? Onde estão as amarelas? Qual é a história que esses números contam sobre o funcionamento da equipe hoje? E para a gente fechar, a pergunta mais importante de todas. Agora existe um mapa claro, um diagnóstico preciso das maiores oportunidades de melhoria. A questão não é mais o que está acontecendo, mas sim o que a gente vai fazer a respeito. Com este mapa em mãos, qual será o primeiro passo da equipe para construir uma base mais forte e alcançar a alta performance?